Glória a Deus. Amém. Perseguição. Perseguição. O que é perseguição? Será que perseguição é apenas milícias armadas atrás de pessoas? Será que perseguição é apenas o cerceamento da sua liberdade? Ou simplesmente são colocações contrárias àquilo que você pensa dentro de uma maneira mais agressiva, mais incisiva? A gente tem observado a nossa sociedade e as pessoas elas têm utilizado formas de se expressar cada vez mais estranhas. A gente vê mulheres tomando algumas posições dentro de dizer, eu estou aqui, eu existo, e aí começam a tomar posicionamentos que você fica imaginando estranho, né? Eu vi essa semana um grupo de feministas invadiu uma igreja católica e enquanto duas se relacionavam sexualmente no altar, outra abaixou a calça e defecou no altar. Aí você fica olhando assim e parece que o povo está meio sem noção, né? É uma coisa meio estranha. E a gente tem atitudes agressivas e extremistas como essa, como tem coisas mais simples. E essa perseguição, ela é uma perseguição que é o que a gente estava conversando lá fora, ela é muito velada, ela acaba sendo uma perseguição velada, fazendo com que o coração das pessoas se esfrie, em que o coração delas vão se afastando da igreja, vão se afastando das coisas do Senhor. Não mais é algo prazeroso ir à igreja, porque as pessoas não encontram quem elas foram procurar. Talvez elas encontrem a festa do dog, ou a festa do dog, cachorro-quente. Vamos fazer o cachorro-quente aqui para levantar a verba, não sei o quê. A festa da pizza, o encontro de casais e tantas coisas que as pessoas inventam. Campanhas, mas na verdade as pessoas elas precisam de Deus. E quando não se encontra Deus, a pessoa ela volta faminta. O espírito dela continua com fome. E o que acontece é que com o passar do tempo aquilo começa a ficar moroso, começa a ficar tedioso e as pessoas fazem o quê? Abandonam. Por isso que nós devemos nos esmerar dentro do estudo, dentro da diligência no estudo das Escrituras, para que o nosso coração ele possa ser de alguma forma protegido, blindado. A blindagem dos carros, a blindagem antitanque para míssil, não sei o que e tal, mas também há a blindagem espiritual, e essa blindagem espiritual é como se você aplicasse sobre o seu coração várias camadas da palavra, e assim o seu coração ele ficasse protegido contra as coisas que estão sendo apresentadas. É a única forma. Estamos trabalhando nesse segundo período sobre o ser de Deus e seus atributos, trabalhando especificamente um dos atributos comunicáveis de Deus, a sabedoria de Deus. Não sei se nós vamos acabar hoje. Não que nós podemos acabar com a sabedoria de Deus, é claro que não, né? Glenda, cadê a risada, Glenda? Ele que acaba com a nossa. Nós vamos acabar com a sabedoria de Deus. Na semana passada falamos sobre a função da igreja nessa propagação da sabedoria divina. A sabedoria divina ela é propagada não por anjos, porque Deus assim não escolheu. Nós podemos observar o céu, nós podemos observar os animais, nós podemos observar a natureza e elas manifestam a glória de Deus, mas a sabedoria de Deus, ela é manifesta em especial por nós como igreja. E nós lemos o texto de Efésios capítulo 3, versos de 8 a 11, só o comecinho. A mim, o menor dos santos, me foi dada esta graça de pregar. Então entenda que quando você fala das coisas de Deus, você está sendo agraciado pelo privilégio de.
Então eu sou privilegiado por poder falar das coisas de Deus. E aí a gente avança mais. Eu sou privilegiado por poder sentir a dor de Deus. Eu sou privilegiado por ser perseguido pela pregação do Evangelho. Apóstolo Paulo, dentro da igreja de Éfeso, ele está falando, me foi dada esta graça de pregar o Evangelho. E quando você olha a vida de Paulo, você vê uma vida em que houve perseguição, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele apanhou com pau um monte de vezes, ele naufragou, cobra mordeu a mão dele, ele perdeu sua casa, sua fama, tudo, entendeu? E ele olha para tudo isso e fala assim, eu vejo nessas coisas como uma graça. Como você quantifica ou como você faz essa mensuração? Não tem como. As pessoas do mundo questionam e perguntam, por que você vive neste contexto? Por que você não faz como os outros e vive dentro de uma condição mais tranquila? Esses dias eu estava olhando aquele versículo lá, acho que em Tiago, falando assim, tende por alegria o passado por várias provações. Né? E realmente você ler esse versículo assim, né, e poder se ver inserido nisso, ver isso praticado na sua vida, né, é um processo, porque você... Claro que é um processo. Para a gente conseguir chegar a viver isso, de nos alegrar. E versículos como esse são banidos das igrejas. Pergunta se uma igreja dessas de prosperidade vai falar assim, tende prazer os passares por muita provação. O cara lá do meio da igreja vai falar assim, está amarrado, pastor. Porque ninguém quer. Então a gente seleciona os textos que nós queremos e interpretamos da forma que nós desejamos. Nós falamos um pouco na semana passada sobre esse texto de Efésios capítulo 3, verso 8 a 11, em que fala que a sabedoria de Deus é um mistério que é oculto em Cristo. Não há como você conhecer a Deus sem conhecer Cristo. Você pode passar a vida inteira na frente de uma beira-mar e contemplar as gaivotas, o mar batendo na areia, entendeu? Aquele clima gostoso, e você vê, mas você não conhece Deus fazendo isso. Você pode ir lá para o monte e ficar fazendo orações, e orar no monte é muito gostoso, parece que você está mais perto de Deus, tal. Apesar que em Brasília é difícil achar um monte, né, plano, tá? Tem uns aterros. Tá? Parece que está mais perto de Deus, é muito mais psicológico do ser humano, mas você no monte, você não conhece Deus. O conhecimento de Deus, o mistério de Deus, ele é oculto em Cristo, é apenas através do estudo da palavra, não tem outra forma. Por mais que as igrejas mais avivadas falam assim, olha, aqui a gente pula, a gente dança e aqui a gente conhece Deus. Não, a gente só conhece Deus através do estudo da palavra. Eu só conheço você convivendo com você. Eu não sei que sabor de pizza você gosta. Eu não sei, a gente tem um convívio maior no caso de saída de casal com o Sebastião e a Glenda. Eu sei que a Glenda gosta de comida japonesa. Eu sei que o Sebastião muitas vezes vai com a gente para nos agradar, mas ele não gosta tanto. E isso é o quê? Convívio. Eu posso saber que você tem alguma particularidade, que nem o André está com problema na coluna, está lá, então a gente ora por isso, mas talvez algumas pessoas não saibam que a Diene tem alguns problemas de reumatismo, ou que a Lourdinha não está aqui, não é porque ela está cansadinha, está folgada, não é porque ela não consegue. Quando ela levanta de manhã, os ossos dela, as juntas, está tudo dura, ela demora pelo menos umas 3 horas para começar a andar. E isso vem do quê? Convívio. Você só conhece Deus através de Jesus Cristo. Se você não se debruça no estudo das Escrituras, você nunca vai conhecer Deus. Nunca vai conhecer Deus. Falamos que Cristo, ele é o revelador dessa sabedoria, ele é o instrumento pela qual nós conhecemos Deus. Falamos que a igreja de Deus é proclamadora dessa sabedoria. As pessoas só vêm a conhecer as Escrituras se nós falarmos. Se nós não falarmos, as pessoas elas vão continuar ignorantes em relação à sabedoria de Deus. Efésios capítulo 3, 8 mostra Paulo como um sábio dessa propagação.
Falamos também que a proclamação dessa sabedoria é um produto de um decreto divino, não é opção sua, é decisão de Deus. Deus, Ele move a sua vida para que você saia do contexto que você estava e você entre em outro contexto. E eu vejo a vida de vocês de uma maneira muito clara em relação a isso. Falamos também que a sabedoria divina será conhecida não só dos seres humanos, mas das autoridades espirituais. Os anjos conhecem a sabedoria divina através das nossas vidas. Deus, Ele não ministra. Gostou? Gostou dessa? Gostou dessa? Ei, você não veio semana passada, né? Os anjos, eles tomam conhecimento da sabedoria de Deus, porque a sabedoria é o conhecimento aplicado através das nossas vidas. Eles olham para nós e falam assim: nossa, como a dos reis tomou essa decisão em vez de tomar aquela. Eles ficam assim: uau, mas eles não estão perante Deus. Então, mas Deus, Ele não transmite a eles esta função de propagar a sabedoria. E aí eu usei uma frase na semana passada que acho que a dos reis vai gostar, ela não ouviu. Esta é a única situação em que a terra ensina os céus. Claro que eu não estou falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A situação em que nós ensinamos os anjos as maravilhas da redenção de Deus. É a partir das nossas vidas que Satanás vê o poder de Deus. É através das nossas vidas que os potestades, os principados, eles são envergonhados. Porque nós, apesar de tudo nos levar a tomar uma decisão tal, a gente toma outra. E aí os seres demoníacos, os seres angelicais olham e falam assim: por quê? Como? E eles não conseguem entender porque eles não têm essa condição. Não é dada a eles essa condição de ter dentro do próprio coração o Filho de Deus. Você tem. O Espírito Santo de Deus é sobre a sua vida. A sua sabedoria, ela é muito superior à dos anjos. Apesar de o anjo ter esse acesso mais ilimitado, digamos assim, não é ilimitado, numa condição mais, eles têm mais acesso à figura da glória de Deus, o entendimento deles em relação à sabedoria não existe, porque isso é colocado em nós. O Espírito de Deus não habita no coração dos anjos, habita no meu coração e no seu coração. Jesus Cristo, Ele não morreu pelos anjos, Ele morreu por mim e por você. E é por isso que nós temos Ele no nosso coração. Lendo e estudando. Lendo e estudando. Eu ainda não estou estudo, mas eu estou curiosa demais. Mas a gente tem que estudar. Se a gente não se dedica a estudar e a ler, o que acontece é que a gente continua na mesma situação. Se você decide, eu quero aprender a fazer estrogonofe, e você nunca começar a tentar fazer estrogonofe, ou não tiver uma receita, você nunca vai fazer. Você vai continuar circulando em volta do rabo. Uma das funções minha é dar essa direção. Entendeu? Mas se você quer se dedicar, que nem eu estava conversando rapidinho ali, a Sheila falou assim: eu quero chegar em casa para fazer a pesquisa. Que nem eu falei um monte de coisa de Abacuque, falei de Nabucodonosor, de Nabopolassar. Se você quer conhecer mais, em vez de você ir para frente da televisão ver o Faustão, você vai pesquisar como que era isso, como que era essa cultura. E tudo isso é o quê? Você agrega conhecimento. Se você começa a estudar além das escrituras, você começa a estudar como era a cultura babilônica naquela época, você vai começar a entender um pouco do que Deus fez e como Ele fez. Agora, se você fica com o básico, você vai ficar numa condição ordinária. Só um minutinho mais. É porque essa semana eu vi umas coisas na Bíblia que eu nunca tinha prestado atenção. Jesus formado, distante e água. Aí eu pensei, ninguém nunca falou disso. Mas eu sei que nosso corpo, porque acho que ele está um pouco. Nosso corpo diz que é 70% de água, né? Vai ter por isso que ele também veio no corpo humano? Vai ter por isso? Eu não entendi sua pergunta. É porque Jesus... Quando ele morreu, furaram o lado dele, saiu água e sangue misturada. Não, mas ele não é isso? O apóstolo estava falando, que aqui das cartas, que ele era formado de sangue e água. Aí eu preciso do versículo. Aí eu deixei... Aí eu preciso do versículo. Aí eu levei esse outro lado, que ele era em carne, né? Pode ser por isso, né?
Não sei. Então, acho que Não sei. está estudando João, então acho que no capítulo 2, porque a gente estudou aqui, a gente fala sobre esse texto lá. Eu ainda era mesmo, então Não sei, tá? Voltando. Essa sabedoria divina, continuando o último tópico da análise daquele versículo lá de Efésios, essa sabedoria divina se manifesta de muitas formas. A sabedoria de Deus possui muitas facetas. Deus não se manifestou simplesmente no anúncio da sua lei, cheia de sabedoria no passado aos judeus. Anunciou ainda o Evangelho de maneira plena com a vinda de Cristo. E esse Evangelho é a sabedoria de Deus demonstrada. Todas as Escrituras, elas partem de Gênesis para poder fazer uma revelação progressiva para a apresentação do Messias no Novo Testamento. O foco da palavra de Deus é apresentar Jesus Cristo. Nós já olhamos uma série de incidências de Cristo no Antigo Testamento, eu não vou voltar aqui, nós fizemos estudos anteriores, tá? E nós vemos a figura de Cristo sempre aparecendo. E aí, quando se chega nos evangelhos e outras cartas, o que acontece é que a presença de Deus, através de Cristo, ela é mais manifesta. Então, toda essa sabedoria de Deus, ela é manifesta através da figura de Cristo. Essa sabedoria possui manifestações múltiplas que transcende, é acima da minha mente, da sua mente, transcende a nossa capacidade de perceber. Então, Deus ele se manifesta de tantas formas que muitas delas você não consegue nem observar. É algo que, por exemplo, você falou. Quando você lê um texto e aquele texto pula na sua cara, você começa a entender uma outra forma de Deus se manifestar. Você nunca tinha visto aquele texto. Então ele revela através da sua dedicação também, mas principalmente através do Espírito Santo, um novo conhecimento para que você possa reger a sua vida de uma maneira diferente. É uma nova faceta de Deus que Deus está apresentando para você. Todavia, algumas delas podem ser percebidas, dessas facetas. Ele se manifesta em amor, ele se manifesta em misericórdia, ele manifesta-se em perdão, reconciliação, libertação, e ao mesmo tempo que se manifesta na morte de Cristo. É algo que eu vou falar hoje à noite. A gente tem que parar de olhar para a morte de Cristo, que foi sangrenta, como algo que apenas traz um pensamento de dor. Mas sim traz o pensamento da morte gerando vida. Sem dor, sem entrega, sem morte, você não consegue gerar nada. Então, se você está com uma dificuldade na família, e nós oramos pela família, você tem que se dedicar a isso em oração, gastando tempo, investindo tempo, deixando de ir lá para o parque da cidade, deixando de pegar o seu sol, para você estar lá ajoelhado, entendeu? Orando por essa vida, você está se desgastando, você está se anulando, você está matando a sua vontade em prol do outro, que foi o que Cristo fez. O exemplo da cruz do Calvário nós temos que morrer. Eu tenho que morrer para a minha vontade. Não estou dizendo que você não pode viajar, não tem nada disso. Eu estou dizendo para você que você tem que entender que parte das coisas que acontecem na sua vida são por causa da sua apatia, por causa da minha apatia. E as situações, elas podem mudar. Muito mais, falava na semana, muito mais do que você levantar a bandeira de um partido, muito mais do que essas coisas, é você começar a entender que as suas armas, elas são espirituais e são poderosas em guerra. Quem fala é o apóstolo. E nós temos que orar mais. Nós temos que orar mais. Nós temos que dedicar mais tempo. Faça um caderninho de oração. Coloque pautas de oração. Não fica só lamuriando. Coloca pautas. Transforma essa indignação sua em oração. Investe. Homens e mulheres de Deus de 20, 30, 40, 100 anos atrás oravam 3, 4, 5 horas por dia. Pastor, eles não tinham ocupação. Que conversa! Os caras tinham 8 filhos, 10 filhos, 12 filhos. E dava conta daquilo. E orava e acordava cedo e se dedicava. E as pessoas tudo nos caminhos do Senhor. E a gente vem abandonando isso. Tudo isso é sabedoria de Deus, pois evidencia como Deus fez arranjos extraordinários para que pudesse haver a salvação do pecador, seja ele judeu, seja ele gentio. O Senhor ele cria uma maneira maravilhosa que talvez você não esteja disposto a morrer. Ele escolhe o ato de maior sabedoria de Deus, matar o seu filho para que você possa ter vida. Que coisa mais doida. Isaías 53, e ele teve prazer nisso.
Ele se alegrou nisso. E Deus ele não está pedindo para você matar o seu filho. Ele está pedindo apenas para você matar o seu coração. E você parar de arranjar desculpas e se colocar realmente a campo em relação de situações. Se você é uma pessoa que vê algo errado no homossexualismo, dedique oração por isso. Não acusando os homossexuais, mas tentando ajudá-los. Porque estava nessa palestra lá sobre abuso sexual, e eu tenho observado isso também. Eu não tenho tantos casos como esse, mas os conselheiros dizem que de 80%, de maneira conservadora, de 80% a 100% das pessoas que são homossexuais foram abusadas na infância por pai, por mãe, por tio, por pessoas próximas. E aí você vai jogar mais peso sobre as costas dessa pessoa acusando ela, ou você vai tentar ajudá-la? Pastor, eu não sei como fazer. Ore e busque do Senhor o que você tem que fazer. Entenda que Deus ele é como se fosse o mestre de obras. Se você fala assim, olha, eu sei, ele sabe disso, mas ele está esperando você falar. Olha, eu sei assentar um tijolo. Vem cá, Shirley, assenta essa parede aqui. Agora, se você continua nessa vida apática, o que acontece é que você continua... Parece aquelas vacas. Sabe a vaca? Ela fica mascando a grama assim, ó. Engole e cospe, engole e cospe. Fica só... tem um nome esse processo. Como é que é? Remoendo. É remoendo o nome? Ruminando. Tá? Fica ruminando. Ai, a política do Brasil. Nhaque, nhaque, engole. Nhaque, nhaque, engole. É o feminismo. Nhaque, nhaque, engola. É o homossexualismo. É isso, é aquilo. E você fica naquele negócio. Com aquela mesma grama babada na sua boca e você não faz absolutamente nada. Nada. Evidências da sabedoria divina. A criação é evidência da sabedoria divina. Quando nós olhamos, nós falamos bastante isso, a criação você vê a sabedoria divina. Se você se olhar no espelho, você vai ver talvez os traços da idade, as dificuldades e tal, mas você consegue ver a presença de Deus, a perfeição num globo ocular. Comece a analisar as funções do seu organismo. O salmista não deixa dúvidas a respeito da sabedoria divina quando fala da criação do universo. Salmo 104, 24. Vamos lá, gente. Gabriel, Salmo 104, 24. Edilene, Provérbios, capítulo 3, verso 19. Diene, Jeremias 10, 12. Shirley, Provérbios 8, não, Jeremias 51, 15. Salmo 104, 24, Provérbios 3, 19. Eu falo mais alto que você. Jeremias 10, 12, Jeremias 51, 15. Achou ler? Nessa sequência que eu estou falando. Perdeu os salmos aí? Achei. 104. 24. Salmos 104. Dou-lhe uma. Não, Salmos 104 só vai. Peraí, não. Então, peraí. Então deve ter algum... Tá certo? Versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. O salmista fala, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Tudo que você faz foi feita com muita sabedoria. Salomão concordou com o salmista e disse, Provérbios 3,19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. A construção de tudo é atestado por Salomão no Provérbio 3,19. Ele fala assim, eu vejo sabedoria do Senhor. Jeremias 10,12. Ele que fez a terra com seu poder, que com sua sabedoria firmou o mundo, que com inteligência estendeu os céus. O profeta Jeremias completa com o amém aos escritores já citados, quando expressa sua admiração pela criação do mundo. Jeremias 51, 15. Ele fez a terra pelo seu poder, com sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Essa sabedoria criadora divina, ela é personificada na figura de Cristo. E é tão sábia a sabedoria
que ela chega ao ponto de dar conselhos aos homens. Quando a gente vê o livro de Provérbios, a gente vê conselhos sendo dados. Entendendo que Provérbios ele é um livro específico em que você tem que ler ele, eu não tenho como falar sobre isso, você tem que lê-lo a ótica da Bíblia e não como conselhos separados da palavra de Deus. Então, tudo que tem lá, você tem que ter um conhecimento prévio da palavra para você poder aplicar na sua vida. Senão você pensa que é um conselho psicológico. Talvez a psicologia use muito daqueles conselhos. Você está falando do livro de Provérbios, né? Um dia começando com a Edilene, né? A gente conversando sobre o livro de Provérbios, eu falei, nossa, o livro de Provérbios é muito... toda a Bíblia, né? Mas o livro de Provérbios a gente vê conselhos pro dia a dia, né? E a gente comentando um versículo falando que numa briga, que eu vi assim, falando assim que numa briga é melhor você fugir. Que se você ficar naquela briga, é como um abrir de uma ribanceira. Entenda que tanto esse versículo como todos os versículos, eles têm que ser sempre analisados na ótica do contexto da Bíblia inteira. Se você lê o livro de Provérbios isolado no conhecimento do resto da Bíblia, você tem conhecimentos psicológicos. Não é esse o entendimento. Tá? Evidência da criação de vida, a sabedoria divina. Primeiro, a criação. Segunda, eu e você. Os seres humanos são evidência da sabedoria divina. Deus criou nossos primeiros pais com sabedoria. Todavia, eles pecaram. Com o pecado, eles perderam a sabedoria divina que possuíam antes da queda. Por essa razão, os filhos dos homens são agora instados a procurar a sabedoria para poderem viver de modo agradável a Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a sabedoria. Agora a gente tem que buscar a sabedoria. E a sabedoria, ela vem apenas da palavra. Estudo, meditação. Mas eu não entendo, continue estudando, continua buscando. Ore antes de ler, para que Deus ele possa te instruir e te dar sabedoria. Não tem como você conseguir sabedoria indo no mercado, na prateleira do mercado, ou alguém colocando mão na tua cabeça, como algumas pessoas pensam, e eu acreditava, eu vou colocar a mão na cabeça da Diene, aí eu vou transferir poder, eu vou transferir sabedoria para ela. Não existe isso. As coisas de Deus, eles são racionais. Tem o Espírito Santo que é sobrenatural, mas a partir do estudo das Escrituras, a partir do ouvir as Escrituras, as coisas que eu falo que procedem da palavra, e aí você tem que ter sabedoria e discernimento, para discernir se algo eu falo do meu coração ou eu falo do coração de Deus. Porque eu sou humano, eu sou falível. Não são todos os conselhos e todas as instruções que elas devem ser seguidas, só as que são pautadas nas Escrituras. Agora, se você não conhece as Escrituras, aí você fica refém. Eu falo que Jesus tem olho azul e falo, olha, tem um texto bíblico que tem lá em Heresias capítulo 5. Você nunca leu? Opa, então se ele está falando isso, então tem mesmo. Seres humanos são evidência da sabedoria divina. Vamos citar vários textos de Provérbios. Rosângela, Provérbios 2, de 1 a 4. Felipe, Provérbios 2, 6. Rayane, Provérbios 3, 5, 6 e 7. Está de Bíblia aí, Esther? Esther, Provérbios 2,7. Edilene, Provérbios 2,10. Glenda, Provérbios 3,1. Provérbios 2, de 1 a 4. Provérbios 2,6. Provérbios 3, de 5 a 7. Provérbios 2,7. Provérbios 2,10 e Provérbios 3,1. Primeiro. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, buscares a sabedoria como a como tesouro dos condutos a procurares. Quantos verbos de ação você viu nesse versículo? Provérbios 2, de 1 a 4. Lê, busca, vai atrás. Um monte de verbo que tira você dessa condição passiva e coloca você numa condição ativa. Você precisa fazer algo. Há responsabilidade. A verdadeira sabedoria, ela deve ser buscada. Você tem que investir tempo. Provérbios capítulo 2, verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. 3, de 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração
Conhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. A verdadeira sabedoria, ela é encontrada em Deus. Não é na meditação do budismo, não é em você ir lá na trilha de Machu Picchu, que deve ser legal, ou você ficar lá dentro de uma catedral. Não, ela está em Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Não tem outro lugar de você buscar a sabedoria a não ser na figura de Deus. Provérbios 2:7. Ele reserva verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Então quer dizer que tem uma sabedoria mentirosa. Tem uma sabedoria falsa. Tem. A sabedoria verdadeira, a sabedoria de Deus, ela é sobre os retos. Pastor, mas eu sou tão tortinho. Em Cristo não. Em Cristo você é reto. Em Cristo você é santo. Em Cristo você é justificado. Então sobre a sua vida existe a sabedoria de Deus. Eu acho que ela é em Tiago, falando das duas sabedorias, a divina e a demoníaca, falando a do mundo, né? Que a do mundo, ela é demoníaca, que ela divide, né? Que é facciosa, demoníaca, eu não lembro outro, indulgente, né? E que a sabedoria de Deus é pacífica, né? Aí fala outra, acho que mansidão, apresenta com mansidão. Eu vou pegar só os dois ganchos, a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. A filosofia, a filosofia, ela nasce dentro do contexto da teologia. Entenda que a educação, ela vem, numa certa forma, através do cristianismo. As grandes faculdades, Harvard, Cambridge, elas são faculdades cristãs, em que as pessoas elas não tinham acesso à educação. Não se podia estudar. Quem estudava era padre. E aí, quando começa, alguns clérigos católicos começam a ficar incomodados com isso, eles começam a ter reuniões, eles começam a ensinar às pessoas alguns tipos de conceitos. Daí nascem as faculdades. As faculdades, o conceito de faculdade nasce dentro do conceito da teologia, depois da filosofia, que é o pensamento das ações de Deus. Aí, quando entra o humanismo, o ser humano começa a usar a filosofia para os pensamentos do homem, que é o que a Menízia falou. A verdadeira sabedoria só os retos possuem. Provérbios 2:10. Quanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. A sabedoria, ela está dentro do seu coração. Porque Cristo está no seu coração. Não é o coração cardio, não é o órgão coração. É a sua alma, o seu interior. É aqui que reside a tua sabedoria. Não é o seu coração. É o teu interior. É a parte que se refere a você, que diferencia você de outros seres humanos. Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Não há como você ter sabedoria sem você guardar os mandamentos. Tudo que você ouve tem que ser filtrado. Essa semana eu troquei o filtro lá de casa. Eu não tenho, eu sou meio sem paladar, sem cheiro e tal. A minha esposa, ela é separada por Deus no nosso lar, entendeu? Para ela sentir esses gostos e cheiros. Eu glorifico a Deus por isso, entendeu? E o que acontece? Eu troquei o elemento filtrante para que a água, ela possa ser o quê? Segundo as suas características, o mais próximo possível. Inodora, quais são as características da água? Inodora, sem cheiro, sem gosto e sem cor, tá? Então as condições... Oi? Não entendi. Cheiro, gosto e sabor. Mas tem um nome, né? Os nomes bonitinhos, né? Tá? É inodora, insípida e tem um... Incolor. Inodora, insípida e incolor. Afinal de contas, nós somos estudantes de teologia, né? Então, vamos falar os termos mais bonitinhos, né? Então, o elemento filtrante, ele tem essa função, fazer com que o quê? A sujeira ela fique retida ali. Se você coloca um filtro que não limpa a água, ele não serve para absolutamente nada. Se ele não retém, a verdadeira sabedoria associa-se em guardar os mandamentos. Quando você recebe o ensinamento do Senhor, o que você tem que fazer é aplicar na sua vida.
Isso é o quê? Demonstração da sabedoria. Então, em algum momento, talvez você tenha furado a mão. Se eu chegar para você e colocar uma faca e falar assim, dá um soco nessa faca. Eu não, pastor. Eu não. Chama de gente. Porque o ser humano é assim, né? Chama outro, né? Chama outro. Entendeu? Por que você não vai dar um soco na faca? Porque você, em algum momento, você já sabe que aquilo machuca e dói. Também com fogo, qualquer coisa. Tá? Você aprende. Os conceitos da palavra de Deus têm esse entendimento, esse viés. É o que? Você ouve, compara com a sua vida e coloca como aplicação. Não uma vez só, mas sempre. Por isso que a verdadeira sabedoria, ela se associa com a guarda dos mandamentos. Não vou conseguir acabar. Paciência. Glória a Deus, nada. Eu queria ter acabado. Tem duas referências, né, que falar no primeiro capítulo de Josué, né, de você meditar dia e noite o tempo todo para você conseguir praticar. E tem aquela de Tiago, né, para você praticar, senão é como se você olhasse no espelho e daqui a pouco você esquece. Não tem só duas, tem a Bíblia, ela é recheada. Todos os profetas, eles têm essa mensagem. A mensagem do quê? Ouve, compara, corrige, muda. Não faço, juízo. Consequência. A verdadeira sabedoria é aplicar os ensinamentos. Por isso que, sabiamente, Deus ele coloca um dia na semana para você cultuar o Senhor, como regra. Porque você aqui aprende, você tem uma semana para você o quê? Digerir, colocar em prática, buscar um conhecimento a mais, agregar, estou com uma dúvida nisso. Se quiser ligar, liga, senão você vai, começa a estudar, começa a procurar. Pastor, eu quero me especializar nisso, eu tenho afinidade com isso. O que você pode me indicar? Aí eu vou falar para você, olha, vai por esse caminho. Aí eu não vou com você. Eu estou só te ajudando. Mas eu não vou caminhar com você. Que nem um rapaz chegou para mim na aula de teologia e falou assim, amigo da Edilene, pastor, eu estou querendo estudar Hebreus, mas eu não tenho comentário de Hebreus bom. Eu falei, e aí? Eu sei que o senhor faz tradução. O senhor não pode traduzir para mim Hebreus? Eu falei, queridão, comentar Hebreus, traduziu o comentário de Hebreus. Eu falei, queridão, desculpa, o meu foco é outro. Não, mas não dá pra gente, não dá, querido, entendeu? Não dá para eu parar e falar assim, eu vou estudar Hebreus com você, eu vou traduzir um comentário em inglês, por mais que eu queira, não dá para eu pegar e direcionar minha força toda para você fazer isso. Agora, vá se dedicar em relação a outra coisa, ou vai se especializar. Se é isso o foco na sua vida, vai estudar inglês, vá procurar o conhecimento, para você poder cada vez ter mais conhecimento. Demanda esforço. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela Tua sabedoria. Queremos pedir que nós possamos realmente colocá-la em prática. Que não seja apenas conhecimentos que ficam nos nossos corações, ficam nos nossos currículos, mas que nós possamos apresentar frutos. Que nós possamos, Pai, apresentar, Pai querido, coisas reais que advêm, Pai querido, deste estudo que nós estamos tendo. Nós queremos ser homens e mulheres melhores e para isso nós precisamos aplicar todo o conhecimento que temos recebido, Pai. Se esse conhecimento ficar relegado apenas ao domingo, será perda de tempo. Por isso pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.